poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha aqui no programa Em Poucas Palavras, que acaba de começar, de dar início aqui a mais uma edição da 7ª temporada de nosso programa. Eu sou Natsan Matias, como você já sabe, apresentando o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que está aqui ansioso para responder a pergunta de hoje. Antes de responder a pergunta de hoje, deixa eu fazer um convite aos nossos ouvintes que estão aqui em Goiânia, Natsan Matias. Você que está procurando ainda uma igreja, um lugar de congregar, onde ouvir a palavra de Deus, eu queria convidá-lo a participar dos nossos cultos, vir visitar a nossa igreja. Nós temos cultos todos os domingos às 9 horas da manhã, escola bíblica às 10 horas. O primeiro culto à tarde é às 5 horas e o segundo já à noite às 7h15 da noite. Então são várias oportunidades durante o dia. A igreja praticamente passa o dia de domingo todo aberto, em que nós recebemos as pessoas para cultuar a Deus, estudar a palavra de Deus. Então, se você está procurando uma igreja para congregar, uma igreja onde ouvir a palavra de Deus, ser instruído, ensinado na palavra de Deus, então você é nosso convidado, apareça que você é muito bem-vindo. E depois, no final de cada culto, sempre tem um cafezinho, com uma peta, um salgadinho, alguma coisa aí. Leite com canela. Leite com canela. E às vezes até canjica, viu? Olha aí, pois é. Na quarta-feira também tem uma programação lá de... Isso, Natson, obrigado. Né? Exatamente. Toda quarta-feira eu faço exposição de um livro da Bíblia às 20 horas lá no templo da nossa igreja. E você é muito bem-vindo. Tá bom, então vamos à pergunta de hoje, que é do Cleiton Fonseca Pereira. Já já eu faço a pergunta dele. Bem, o Cleiton Fonseca Pereira, ele então escreve a seguinte mensagem com a pergunta, abre aspas. Eu tenho a seguinte dúvida. Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, é necessário crer em Cristo para ser salvo. Então ele complementa. E os judeus não acreditam em Jesus como Salvador. Nesse caso, eles correm o risco de não serem salvos? É a pergunta do Cleiton. Sim, Cleiton. Eles correm o risco de não serem salvos. Na verdade, é certo de que não serão salvos se não crerem em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido, o Salvador do mundo. É isso que Jesus quis dizer com as suas palavras que estão lá no Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse essas palavras na noite em que ele foi traído, no seu sermão de despedida aos seus discípulos. Ele estava com os discípulos lá no cenáculo e estava dando as últimas instruções, falou a respeito da necessidade deles permanecerem em amor uns para com os outros, falou da sua partida para o Pai, e é quando então os discípulos perguntam para onde é que ele ia, não é? Porque ele fala da casa do Pai, e quando Jesus explica, Jesus diz que eles sabiam o caminho para a casa do Pai, que era para onde Jesus ia, e então Filipe faz a pergunta, nós não sabemos para onde vais e como saber o caminho, não é? E Jesus então responde com estas palavras memoráveis, eu sou o caminho para o Pai, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Com estas palavras, Jesus se colocou como sendo o único mediador entre Deus e os homens, com isso significando que é impossível que alguém chegue a Deus a não ser através da sua mediação. E, portanto, isso se aplica a pessoas de todas as etnias e de qualquer religião, né? Não somente judeus, mas pessoas de outras etnias e que têm outras crenças, se elas não crerem em Jesus
como sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo, então elas não poderão chegar até o Pai. E não podendo chegar até o Pai, o que resta de fato é a perdição eterna. É claro que essa declaração de Jesus, ela sempre provocou muita polêmica e discussão e animosidade, porque é uma declaração exclusivista. Né? Ao se colocar como o único caminho, Jesus com isso rejeitou todos os outros caminhos e que são apresentados por outras religiões e por outras crenças e outras convicções e estabeleceu a si mesmo como sendo o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. E é comum que se diga hoje, até sim. hoje, né? Todos os caminhos levam a Deus. Sim. É uma expressão popular e completamente desinformada, não é? Não são todos os caminhos que levam a Deus, na verdade, só um, que é Jesus Cristo. Agora, voltando à questão dos judeus, a pergunta é, e antes de Jesus era assim também? Só através dele sempre foi assim? Porque Jesus veio ao mundo num tempo específico, não é? Ele nasceu há 2000 anos atrás. E como era antes de Jesus? A resposta é que sempre foi assim. Jesus sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Antes dele vir ao mundo, ele era e sempre tinha sido o mediador entre Deus e os homens. Só que essa mediação, ela era prefigurada, tipificada, exemplificada nas cerimônias religiosas que Deus deixou à nação de Israel, particularmente nos sacrifícios que eram feitos diariamente no templo. Os judeus estavam perfeitamente familiarizados com o sistema de sacrifícios que eram prescritos na lei que Deus, através de Moisés, tinha dado a eles. Os animais tinham que ser mortos durante várias horas do dia. Eles deviam ter determinados requerimentos, tinham que ser animais perfeitos, não podiam ter defeito. Eles eram mortos, sangrados. O sangue, então, era aspergido, era derramado como oferta pelo pecado. Partes do animal eram jogadas fora e outras partes eram dadas ao sacerdote, ao ofertante, e outras eram queimadas ali, como a gordura, por exemplo, no altar diante de Deus. Então, aqueles sacrifícios eram uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o judeu piedoso, o judeu crente do Antigo Testamento, ele confiava que ele seria salvo não pela guarda que ele fazia da lei. Ele não confiava nas suas obras para ser salvo, mas ele olhava para aqueles sacrifícios e depositava a sua fé na misericórdia e no perdão de Deus que estavam ali oferecidos pela morte daquele animal no seu lugar. Aquele animal era morto pela sua culpa. Ali aquele animal estava assumindo o lugar do judeu piedoso. E desta forma, então, pela mediação dos sacrifícios que representavam o sacrifício do Messias, o judeu se chegava a Deus. Ou seja, Jesus Cristo, mesmo não sendo conhecido por esse nome, antes da sua encarnação, ele era o mediador entre Deus e os homens. Sempre esteve presente e sempre foi. Isso é muito importante. E alguém pergunta, mas e antes de Deus dar a lei dos sacrifícios à nação de Israel? Abraão, por exemplo. A resposta é que Abraão também foi salvo pela mediação de Deus Filho, porque ele confiava nas promessas. Há um episódio na vida de Abraão, narrado no livro de Gênesis, quando, depois de Deus ter dado a ele a promessa de que da sua descendência viria aquele que seria o Salvador do mundo, diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé na promessa daquele descendente que viria e que seria um mediador, o Salvador dos que crescem no Messias. E Abraão foi justificado pela fé no mediador. Da mesma forma, Davi, quando Davi expressa no Salmo 32, bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, bem-aventurado aquele a quem o Senhor encobre toda a sua transgressão. E isso era feito, Davi sabia, mediante o sacrifício do Messias. Isaías 53, Cleiton, é uma passagem messiânica. O profeta Isaías descreve os sofrimentos do servo do Senhor, dizendo, ele foi traspassado pelas nossas faltas, ele foi moído
ferido em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, a ideia da mediação do Messias para a salvação está presente em todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está só personalizando, né? Ele está dizendo assim, eu sou aquele de quem as Escrituras sempre diziam que é o mediador em cuja morte e em cujo sofrimento a salvação haveria de ser dada. E isso ele disse para os judeus. Então, se o judeu não crê nisso, como qualquer outra pessoa, ele não pode ser salvo, né? Não pode ser salvo, porque a salvação é somente mediante Jesus Cristo, já que nós somos pecadores, não temos méritos, as nossas boas obras não podem garantir a nossa salvação, nós precisamos de alguém que nos salve, e essa pessoa, de fato, é Jesus Cristo. Deixa eu aqui apelar para mais um argumento aqui, Nadson, a respeito disso. Deixa eu pegar um judeu de sangue puro, por assim dizer, não é? Eu estou me referindo aqui ao apóstolo Paulo. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4, ele diz, eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, segundo o costume da lei, eu fui estrito, né? Eu fui observador da lei, mas eu abri mão de tudo isso para ganhar Jesus Cristo. Considero todas estas coisas como perda por amor a Cristo Jesus. Então você vê aqui um judeu como Paulo entendendo com muita clareza que todo o judaísmo dele não era suficiente, a não ser que fosse baseado na fé que há em Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses 3, de 4 a 9. E lá em Romanos 3, de 28 a 31, Paulo diz com muita clareza, a justificação é pela fé, tanto para judeus como para gentios, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Cleiton, fica aqui a nossa resposta. A salvação é mediante Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E uma vez que a pessoa não crê no Senhor Jesus, de que maneira ela pode se salvar? O judeu não pode se salvar pelas obras da lei. Isso é muito claro, não é? Porque não só os judeus, mas nenhuma outra pessoa consegue guardar com coerência qualquer código moral, de ética. A pessoa quebra aquilo que ela acredita que é correto e faz o que sabe que é errado. Então não é por mérito que uma pessoa é salva. Tem que ser pela justiça de outro. E esse outro que nos justifica, através do seu sacrifício e da sua obra completa, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aqui fica o meu apelo, a minha palavra, a você que me ouve. Em que é que você baseia a sua esperança de salvação? Em que é que você, ou qual a base em que você espera que Deus lhe aceite? Só existe uma possibilidade, a obra completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Creia nele e você será perdoado, recebido por Deus, conforme o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Me fascina muito quando o senhor estava colocando agora há pouco sobre a Jesus em toda a Bíblia, né? Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, é comum as pessoas acharem que ela é apenas um livro de... Até mesmo crentes pensam que é um livro de versículos, de efeitos, né? Você é cabeça e não cauda, enfim, você é... Textos isolados, né? Sem conexão. Mas a Bíblia é Cristo. Sim. Do início ao fim. Ele é o centro de todas as coisas. O profeta fala alguma coisa lá, um versículo que você acha que tem a ver com você ser uma pessoa muito boa. Ele está falando de Cristo o tempo todo. Cristo, Cristo, Cristo. Ele é o centro das Escrituras e da revelação de Deus. Glória a Ele. É mais fácil a gente entender assim e muito mais consolado. Obrigado, pastor, pelos seus comentários. Obrigado também ao nosso querido ouvinte, o Cleiton Fonseca Pereira. E agradecemos a sua pergunta e também a sua saudação. A gente fica por aqui e voltaremos em uma outra oportunidade. Até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.